ia sair do Santo Simão e saiu do Galeão, não pôde descer, chegou perto de daqui de Congonhas. Congonhas, e não pôde descer porque a torre de controle estava sem energia elétrica. Bom, e acabou indo para... Eu não pude descer de paraquedas. Ok. Bem, então muito obrigado pelo convite e felizmente eu consegui chegar aqui para contar um pouquinho de uma história que talvez já tenha sido, pelo menos em parte, contada. E eu vou começar, eu consegui achar alguns velhos documentos, mas muitos estão faltando. E vou começar com esse aqui, que talvez não está tão legível, mas é uma carta escrita da Universidade de Paris-Sud-Orsay em 26 de fevereiro de 1973, ao professor José Goldenberg, diretor do Instituto de Física da USP, diz o seguinte: Caro José, em resposta ao convite que você formulou quando na minha passagem por aí, tenho a dizer-lhe que estaria disposto, em princípio, a tratar de organizar um departamento de física teórica na Universidade de São Paulo, desde que me fossem fornecidas condições para tanto. Já discutimos naquela ocasião as diferentes etapas do procedimento que poderia ser empregado para atingir esse fim, em particular a escala de tempo necessária. Essa carta é do ano seguinte, é realmente um requerimento a ele, filhos a ele, o meu nome, brasileiro, casado, etc., residente em 171 Marina Drive, Rochester, New York, vem requerer, nos termos do parágrafo único, etc. e tal, sua inscrição ao concurso para preenchimento em caráter efetivo de um cargo de professor titular, referência MS6 em RBIDT, junto ao Departamento de Física Nuclear desse instituto. Então, isso foi no ano seguinte, em 74, quando esse concurso foi aberto e eu o realizei. Bem, o que vem a seguir é um trecho de uma entrevista que vai ser publicada na revista Ciência e Cultura neste mês de outubro, ou outubro-novembro, e esse trecho se refere à fundação do departamento. Então, diz ele o seguinte: chegamos a São Paulo e o que eu tinha estabelecido com Goldenberg é que uma das condições era criar no Instituto de Física da USP um departamento de Física Teórica. Sobre a criação do departamento, este passou a ser Departamento de Física Matemática, porque não aceitaram o nome Física Teórica. De parênteses, Física Teórica seria aceitável somente para o professor Mário Schember, que na ocasião estava em aposentadoria forçada, mas felizmente conseguimos que ele voltasse ao Instituto após algum tempo. Bem, então, continuando. Na primeira reunião de congregação de que eu participei, aqui no Instituto, fui apresentado por Goldenberg. Estava presente a representante dos alunos e disse imediatamente que ia apresentar uma moção de desconfiança contra mim. Aí a repórter perguntando por quê. É porque eu estava vindo daquele grande país do norte. E assim, por definição, já era uma pessoa suspeita. Então, essa foi a minha recepção na USP. O departamento custou para ser criado porque encontrou forte oposição. Um professor titular, noutra reunião da congregação, disse que o departamento, tal como eu havia proposto, com aquela lista de pessoas, era inaceitável, porque ele era bom demais, e que
destoava com o resto do Instituto. Então, seria preciso mediocrizar o departamento, colocando nele pessoas mais fracas. Bem, aqui está a certidão de nascimento do departamento. Não sei se ela existe aí como documento, mas é do Diário Oficial do Estado de São Paulo, e a data é 19 de agosto de 1977. Notem que eu tinha chegado ao Instituto 2 anos antes, 75. Essa foi a demora. Então, é um ato da reitoria, resolução de 18 de agosto, que é, portanto, realmente a data oficial de nascimento do departamento, e diz, cria no Instituto de Física o departamento de Física Matemática, o reitor, etc., etc., é artigo 1º, fica criado, artigo 2º, entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições contrárias. Então, a comemoração do aniversário é um pouco atrasada. Eu sou, foi a primeira reunião do Conselho, mas a data oficial de nascimento é 19 de agosto. Bem, isso é do relatório anual de atividades do Instituto do ano de 77, eu anexei um trechinho da introdução escrita pelo então diretor, que era o Sr. Goldenberg. Evento mais importante ocorrido em 1977 na vida do IFUSP foi a criação do Departamento de Física Matemática, para cuja chefia foi escolhido o professor Eidem Alnoni. E aqui vem a primeira lista de membros do departamento, a tal que era boa demais. Eu coloquei aqui 2 figuras muito importantes na história do departamento, o professor Jaime Pior e o professor Jorge André Sueca, que infelizmente não está mais entre nós. Vai haver uma comemoração em relação ao que seria o seu 71º aniversário no mês de dezembro. E eles estão aí porque, de certa forma, eu fui uma espécie de catalisador na formação do departamento, aproveitando a presença de pessoas que haviam sido formadas, influenciadas por muitas outras, em particular com grande importância dessas 2 que aqui aparecem. Então, aí está o Departamento de Física Matemática, professores titulares MS6, Antônio Toledo Pisa e o meu nome. Professor adjunto na época, MS5, Henrique Fleming, professores livres docentes, Isidoro Kinel, Josef Frenkel e Diogílio Nama, os 2. Não vi o Josef, ele está aí. Esteve. Ok, Diogílio eu vi, Henrique, Pisa estão aí. Professores assistentes doutores, Coraci Pereira Malta, Emerson José Veloso Passos, Francisco Becerra Coutinho, Gilda Costa Marques, Ivan Ventura, José Fernando Pérez, Marcelo Otávio Caminha Gomes e Walter Felipe Brechinski, professores assistentes Adilson José da Silva e Humberto Medeiros França. Então essa foi a relação inicial do corpo docente do departamento. Agora eu vou mostrar algumas fotos que eu consegui recuperar, tiradas pelo fotógrafo do Instituto, então ele fazia questão de que eu aparecesse em todas elas, por isso que eu apareço. E entre os visitantes, no ano seguinte a esse, já em 78, está Leon Van Hoven, e Sir Michael Berry, que deu aqui uma palestra do departamento, e eu não sei quanto vai dar para ver essa foto, devia estar ampliada para se ver, mas aqui está o atual diretor do departamento, Nelson Vidal, assistindo a palestra, na época como estudante de pós-graduação. Aqui, meio escondido atrás do projetor, está o professor Antônio Toledo Pisa,
Vamos ver quem é que eu posso localizar. Aqui está o Emerson. Quem está aqui me parece que é o Mondragon, do México, que estava visitando. Aqui está o Gil. Deixa eu ver quem. Aqui aparece meu ex-aluno, Nelson Ferrari. Aqui, entre os dois, aparece em algum lugar. Por aqui está Beth Schran. Com a foto ampliada, dá para ver melhor. A pessoa que está com o braço levantado fazendo uma pergunta sou eu próprio, evidentemente. Bom, ok, eu estou. Depois poderemos ver na foto ampliada, talvez eu possa mostrar um pouco melhor. Mas aparecem outras pessoas também, talvez que estão aqui na audiência. Então, me parece que a foto mais antiga, convivendo o departamento como era na época, em conjunto. Isso aconteceu no ano seguinte, comemoração do centenário do nascimento de Albert Einstein, no dia 14 de março de 1979. Esse é o programa, convite, na sessão da manhã, aqui neste auditório, abertura pelo reitor. Em seguida, eu falei sobre Einstein e a natureza da luz, Mário Schoenberg sobre Einstein e relatividade restrita, e à tarde, Jane Thiong'o, contribuições de Einstein à teoria da gravitação e cosmologia, professor Guido Beck, meu orientador, sobre a personalidade de Einstein, professor Roberto Caffarelli, visitante, que era da Universidade de Pisa, sobre a passagem de Einstein pelo Brasil. E houve depois um concerto comemorativo com a Orquestra Sinfônica da USP, regida pelo maestro Camargo Cornélio. O que aparece aqui são fotos da exposição, essa exposição de fotos que houve naquela ocasião. O professor Guido Beck aqui falando no microfone, sendo filmado, e eu acho que quem está segurando o microfone é Enrico Predazzi, eu acho que estava aqui também. Bom, aqui estou eu com o Mário Schoenberg, e mais informações se encontram nesse número especial da revista Ciência e Cultura, de dezembro de 1979, que reproduz todas as palestras, com várias fotos também. Aqui a visita no ano seguinte, muito importante para nós, de Sir Rudolf Peierls, e isso é parte do meu relatório, a FAPESP, que menciona que ele deu então um curso de pós-graduação de 10 semanas sobre o tema Surprises in Theoretical Physics. O curso foi acompanhado por estudantes de pós-graduação e professores do Instituto de Física de outras instituições, e a bibliografia era o livro que ele escreveu com esse tema, publicado pela Princeton University Press. Foram ministrados pelo professor Peierls colóquios sobre o tema Recollections of the Early Days of Quantum Mechanics, em mais de uma instituição, inclusive no Rio, e ele deu aqui alguns seminários de física matemática, Commutation Laws of Field Theory, 24 de março de 1980, isso tudo é 1980 já, Momentum of Light in a Refracted Medium, um assunto que ele estava muito preocupado nos anos finais da vida dele, 30 de maio de 1980, um seminário de física nuclear, The Development of Our Ideas about Nuclear Physics, about Nuclear Forces, desculpe, 3 de junho de 80, e até um seminário de ensino em 20 de maio de 80, Model Making in Physics. Isso foi a estadia dele aqui. E aqui aparece ele, naturalmente, o fotógrafo do Instituto pegou ao meu lado. E o visitante no ano seguinte, ilustre, foi o professor Hans Bethe, recentemente falecido. Bem, então esses são alguns dos pontos altos das visitas que tivemos naqueles anos. E agora entra uma parte um pouco mais triste. Isso é uma reprodução de
uma publicação no Jornal da Tarde, mencionando na USP salários de 1 milhão por mês. Veja por quê, menciona várias coisas, e naquela época o salário do titular era de R$200.640, e menciona que salários astronômicos, por exemplo, estavam sendo pagos ao ex-professor Antônio Delfim Neto, aposentado pela Faculdade de Economia e Administração da USP, que preferiu optar pela aposentadoria como professor da USP em lugar da aposentadoria como ministro. E conta um pouco da história relacionada com isso. E isso aí ainda é do mesmo jornal. Onde disfarçavam o mal-estar na universidade, professores com o mesmo tempo de serviço, os mesmos méritos, exercendo as mesmas funções, podem estar ganhando salários muito diferentes. Quebrou-se, na opinião de uma fonte da USP, a uniformidade que havia sido estabelecida pelo atual regime. O mal-estar chegou a tal ponto que, segundo se sabe, o atual diretor do Instituto de Física, que infelizmente era eu, deixará o cargo antes do final do seu mandato e irá trabalhar na PUC do Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu. E praticamente a única publicação que contou um pouquinho mais dessa história, citando alguns nomes, foi na revista Isto É, e, deixa eu ver, isso é 18 de novembro de 1981, com esse título muito significativo, na USP, Moços contra Velhos. Entre outras coisas, menciona nomes de alguns dos assim chamados velhos que estavam se beneficiando daquela do que era mencionado anteriormente no jornal, que incluem alguns dos nomes mais ilustres na história da USP, alguns considerados paradigmas de ética, da extrema esquerda até a extrema direita. E realmente isso, moço e velho, tem pouco a ver com a idade realmente, mas era algo que existia e infelizmente ainda existe. O Departamento de Física Matemática, que tem representado o lado moço, o lado ético, e por isso eu acho que, e ainda continua incomodando pela sua qualidade, como desde a sua fundação, boa parte do Instituto de Física da USP.